terra, dos filhos, a nossa autoridade vai mandar eles entrar no lugar dele, que são nos porcos, e se lançarem no mar, e nunca mais retornar para aquela vida, para aquela nação, a nossa nação. Vamos libertar nossa cidade, queridos. Vamos ganhar Nanuque para Jesus. Vamos proclamar o evangelho. Vamos acabar com a prostituição nessa cidade. Vamos acabar com a mendigância. Eu sozinho não posso fazer tudo isso, mas se vocês como filhos se posicionarem, vamos começar assim, orando. A primeira arma do céu, a oração, o arrependimento. Começar a arrepender, eu me arrependo, Senhor. Porque tem mendigos na nossa rua, eu estou arrependido, Senhor, porque alguém lesou alguém. Alguém prejudicou alguém, alguém se posicionou errado. Só vê notícia ruim, o hospital de Nanuque vai fechar. Vai fechar mais uma empresa, mais uma loja que está passando a perto. Não. Botar a mão em direção ao nosso comércio, que é aqui na Santos Dumont, lá da casa de vocês. Santos Dumont fica no meio da cidade. Se você mora em qualquer lugar da cidade, você pode dirigir suas mãos e dizer assim: Senhor, prospere a nossa cidade. Levanta o nosso comércio, levanta as indústrias dessa cidade. Nós precisamos de recursos, Pai, porque nós queremos propagar o evangelho. Deixa eu falar uma coisa para vocês: a igreja não precisa de nada nesses dias. A igreja, ela não precisa pedir nada. Sabe por quê? A Bíblia diz que a igreja não precisa pedir nada. Por quê, pastor? Só tem uma coisa na Bíblia que diz que a gente tem que pedir nesses dias: ceifeiros. A Bíblia fala: peça ao Senhor da seara que envie ceifeiros. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Os campos estão brancos para a colheita. João capítulo 4, versículo 35. A seara é grande, os campos estão brancos para a colheita. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Ore ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Foi o que eu mais orei nesse dia. Senhor, levanta ceifeiros no meio do nosso povo. Talvez vai ter ali umas 150 pessoas sentadas. Se o Senhor levantar um terço daquele povo ali, Pai, são 50 ceifeiros sobre essa cidade. Se no outro culto levantar mais 50, levanta os dormentes, Pai. Desperta os dormentes daquele porão, Senhor. Aquele porão de apatia que está deixando sua família cair por terra, está deixando sua cidade cair por terra, está deixando sua nação afundar. Pastor, eu não sabia que eu tinha culpa na nação. Não tem. Essa tempestade é culpa de todos nós, que ainda não nos posicionamos, que ainda estamos no porão daquele navio. O que você está esperando, querido? Cair na boca do peixe? Então vai piorar. Está esperando ficar pior a situação? Quase irreversível? Porque o camarada ser jogado em alto mar, uma corrente marítima pode até levar ele para a terra. Mas quando ele cai dentro da barriga de um peixe, ele virou comida de peixe. E essa nação está indo na direção da boca do peixe, porque não quer despertar antes de entrar no barco errado. Muito tempo dormindo num porão. Uma nação que está há muito tempo adormecida e botando a culpa. Os dedos estão tudo assim, é Dilma, é Lula, é não sei quem, é não sei quem. Será que a culpa é só deles? Com certeza tem a sua parcela de culpa, porque são autoridades e talvez estejam se posicionando de forma errada. Mas começa cá embaixo, porque eles estavam cá embaixo há uns anos atrás. Esses camaradas vieram do meio do povo. Por que não haviam homens e mulheres de Deus pregando para eles? Por que eles não subiram lá convertidos ao evangelho da salvação? Por que eles subiram lá cheio da corrupção no coração, cheio da facção? Porque alguém não se posicionou. E hoje toda uma tripulação está indo a pique, toda uma nação está se afundando, toda uma nação está indo a pique, pela falta dos Jonas desses dias que se posicionem. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vocês vão experimentar ainda nesses dias o aquietar do mar, só porque vai haver um clamor sobre a terra.
Já tem igrejas clamando sobre a terra, já tem homens e mulheres posicionados que já saíram dos porões, homens que despertaram para a sua chamada, ouviram a voz de Deus e reconheceram o propósito de Deus. Mediante a palavra destes homens e mulheres, da declaração destes homens e mulheres, aquieta-te, acalma-te, essa tempestade vai dar uma aquietada. Mas a intenção do Senhor é que toda a nação clame. Senão vai doer mais, senão vai afundar mais, senão vai cair na boca do peixe. Não estou falando isso com palavra de ameaça, não. Estou falando como prevenção, porque Deus trabalha com prevenção, Ele não trabalha com correção. Deus é um Deus de prevenção, não de correção. Ele dá a palavra profética para que nós possamos prevenir. Ainda pode ficar pior, se essa nação não começar a clamar. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquilo que Deus está clamando dentro de você já está gritando. Você precisa começar a se posicionar sobre a sua Nínive. Há uma Nínive para cada um. Alguns homens já estão lá dentro de Brasília gritando. É uma Nínive a nível nacional. Talvez a sua Nínive também não seja a nível estadual ainda, ou nacional. Mas sua Nínive a nível de Nanuque, ou a sua Nínive pode ser a nível da sua casa. Se você tem que tomar um posicionamento para que haja salvação na sua casa, se posicione como um Jonas que entendeu, antes que caísse na barriga do peixe. Jonas clamou lá de dentro, não deixe chegar nesse ponto. Acorda do porão, direto do porão, desperta e clama ao Senhor: estou arrependido, essa tempestade vai ter que parar. Dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, dentro da sua cidade, do seu bairro. Aí sim, sede fiel no pouco, sobre o muito Ele te colocará. Se o clamor for muito grande dentro do seu coração, e ainda queimar uma chamada, ouvindo a voz de Deus, e disser assim: olha, ainda tem o nosso estado, ainda tem a nossa nação, continue pregando, e talvez alguém, para quem você tenha pregado, possa fazer a chama se propagar. E talvez você pregue a muitos para que venha se propagar a chama do Senhor sobre a terra. Esta é a chamada dos filhos de Deus nesses dias. Comece pela sua casa, queridos. Comecem pela sua casa. Sua casa é a primeira Nínive. Começa pelaquela Nínive. Não deixe a sua casa perecer por falta de salvação. Traga arrependimento para a sua casa. Evangelho das boas novas. Depois vai para o seu trabalho. Proclame o Evangelho lá. Proclame pelas ruas. Mude a sua cidade. Está viajando? Proclame por onde você passar. Vai chegar um tempo que Deus vai te colocar sobre muita autoridade. Sobre muitas pessoas. Continue pregando, continue proclamando esse Evangelho. Haverá salvação para a nossa nação, haverá arrependimento e um avivamento que vai durar décadas, talvez séculos, até que Jesus volte. Até que Jesus volte. Nínive, um avivamento de 150 anos. Quem sabe um avivamento de 150 anos ou mais venha sobre a nossa nação, e a corrupção caia por terra, e homens idôneos, homens dignos entrem no governo. Homens de caráter, de posicionamento, se tornem nossos vizinhos de porta. Pessoas que não vão nos lograr, pessoas que não vão entrar nos nossos comércios e dar calote. Pessoas que vão abençoar os patrões, as autoridades, que vão honrar os princípios da palavra de Deus. Homens e mulheres que não quebram princípios, porque já sabem que todo princípio que nós quebramos vai nos quebrar. Entendam isso, queridos. Quebrando princípios, quem vai ser quebrado em seguida é você. Todo princípio que você quebra você. A palavra de Deus não mudou nesses dias. O Evangelho continua sendo para salvação e não para condenação. Vocês estão me ouvindo? O Evangelho ainda é para salvação e não para condenação. A porta continua estreita. A porta continua estreita. Não pense que mudou. Não queiram mudar a igreja do Senhor para que ela fique adequada ao seu modo de pensar, ao seu modo de querer. Ah, pastor, mas eu gosto de fazer umas coisas do meu jeitinho. Aí eu estou esperando uma igreja que me aceite do meu jeitinho. Não, vem como está. A Bíblia diz para você vir como está, mas você não fica como está na presença do Deus vivo. Você é transformado, você é impactado. Moisés, quando estava diante de Deus, o seu rosto resplandecia quando ele chegou diante do povo, mas Moisés não sabia. A transformação já está acontecendo, talvez você não saiba. A transformação já está acontecendo. Aleluias. Glória a Jesus. Eu quero pedir por gentileza que todos coloquem de pé.
É agora que nós vamos clamar. Agora nós vamos levantar um clamor. E eu quero que, antes da oração, do clamor que eu vou fazer, toda a igreja proclame ou em alta voz. Aqueles que não querem proclamar em alta voz, só com os pensamentos. Vamos fazer algumas declarações sobre essa nação. Vamos fazer algumas declarações. Hoje, a partir de hoje, haverá salvação nas nossas casas, na nossa cidade e na nossa nação. E vai começar aqui nessa igreja. O incêndio de Nanuque começa aqui hoje. Um tempo de avivamento para a nossa nação. Aleluia. Assim diremos ao Senhor: Pai, perdoa a nossa nação, Pai. Perdoa a nossa nação porque há corrupção nos nossos governos, Pai. Há corrupção, Pai, na nossa política. Há corrupção nas empresas, nos trabalhos, por onde passamos, Pai. Há facção, há prostituição. Nos perdoa, Pai. Perdoa, Pai, a prostituta. Perdoa, Senhor, o corrupto político, Senhor. Perdoa o ladrão. Perdoa, Pai, toda a corrupção sobre essa nação. Nós nos arrependemos em nome deles, Pai. Nós somos uma nação que clama. Deus, nós proclamamos sobre esta nação, sobre a nossa cidade, nesses dias, sobre a nossa família, que o Senhor trará salvação, Pai, para nossas casas, para a nossa família. Deus, passa pela Avenida Santos Dumont e sobre todos os bairros dessa cidade, Senhor. Trazendo a prosperidade para o comércio dessa cidade. Trazendo as indústrias, Senhor. Trazendo, Senhor, tudo aquilo que essa cidade tem perdido, Senhor. Nós nos arrependemos porque em algum momento nós nos desviamos da Tua vontade e ficamos como que dormentes num porão, Pai. Mas hoje nós clamamos por salvação para a nossa cidade. Salva Nanuque, Pai. Salva Nanuque. Nós estamos arrependidos da nossa soberba, do nosso orgulho, da nossa altivez, Pai, da dureza do nosso coração. Nós proclamamos uma Nanuque próspera. Os hospitais de Nanuque prosperarão, serão hospitais com bons médicos, bons equipamentos. Deus, as indústrias virão para este lugar, Senhor. Deus, os comerciantes, Pai, voltarão a prosperar. Deus, aqueles que estavam inadimplentes receberão recursos e vão honrar suas dívidas, Pai. Já no dia de amanhã, alguns procurarão aqueles a quem devem hoje mesmo, Pai. Em o nome de Jesus, nós declaramos a nossa família restaurada. Pai, se em algum momento como pais nós ficamos como que dormentes num porão, nos desperta agora, Pai, para salvar a nossa casa. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, aleluia, glória a Jesus. Vamos louvar, vamos adorar, vamos enviar para a eternidade uma resposta de adoração. Não vamos mais responder com murmuração, vamos responder com glória, com adoração, com louvor, com a nossa fé. O poder de Deus já está manifesto sobre a terra, esperando uma resposta da terra. Os anjos já bateram as asas, já derrubaram os principados, as potestades. A guerra agora é nossa. Venceremos com jejum, com oração, com proclamação do Evangelho. Aleluia! Glória a Jesus! É o poder de Deus se manifestando na terra através da sua igreja. Não é mais tempo de murmurar, não é mais tempo de retroceder. É chegado o tempo de avançar. Uma igreja que marcha, uma igreja que não teme. Todo medo caia por terra, todo espírito de terror, todo espírito de temor caia por terra. Em o nome de Jesus. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Chega lá, 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 lá. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Mirra ardente,
fumaça de glória eu entrarei. Ouvimos a tua voz, eis-nos aqui. Teus servos ouvem. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Não sabemos, Pai. Nós não sabemos viver longe da tua presença. Amar pela glória, a glória de Deus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. A glória é de Deus. Eleve os teus louvores, igreja. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo